Sejam bem-vindos, bem-vindas a esta sétima live do workshop 15 portas para abrir a escrita, e concretamente a escrita de literatura infantil e juvenil. Depois de, na live passada, termos visto a importância do conflito, o conflito como motor, gerador de histórias, vamos hoje centrar a nossa atenção noutro elemento importante quando escrevemos, e sobretudo quando escrevemos literatura infantil ou juvenil, que são os diálogos. De facto, o diálogo é importante nas nossas histórias e concretamente nas nossas histórias para crianças e para jovens. Demos como título a esta live Diálogo que respira, como escrever falas naturais que dão vida às personagens. De facto, uma, uma história sem diálogos corre o risco de se tornar uma história maçadora, uma história que não capta a atenção dos nossos leitores. Por outro lado, quando nós utilizamos diálogos nas nossas histórias, temos de estar conscientes de que os diálogos são importantes, portanto, não podem ser inúteis, têm de ser necessários e que são fundamentais para captar a atenção do nosso leitor. Então, diríamos que uma personagem que não fala não respira. E por isso os diálogos são o pulsar da narrativa, o momento em que o nosso leitor ouve as vozes dos personagens, sente e é capaz de captar a atenção e vive a cena como se estivesse também a interagir com as personagens. Portanto, hoje vamos descobrir como transformar palavras escritas em verdadeiras conversas que fazem a história avançar. E essa é uma das características, uma das particularidades do diálogo. Naturalmente que precisamos de começar por perguntar porque é que é tão importante o diálogo nas histórias. Temos aqui quatro benefícios, diríamos assim, quatro pontos, mas podíamos acrescentar outros mais. Diríamos que o diálogo é importante nas histórias porque revela as personagens. O diálogo mostra quem é a personagem, mostra a sua personalidade, a sua origem, as suas emoções, muito melhor do que qualquer descrição. Ou seja, pelo modo como a nossa personagem fala, nós percebemos quem ela é. Pelo modo como a nossa personagem usa as palavras que usa nos seus diálogos, nós percebemos quem é a nossa personagem. E este é talvez um fator importante e decisivo. Neste sentido, utilizar os diálogos é também uma forma de caracterizar as nossas personagens. Uma segunda razão é porque os diálogos fazem avançar a história. Cada conversa deve ter um propósito. Cada diálogo, cada fala não deve ser inútil, não deve ser apenas para preencher espaço ou ocupar tempo. Deve revelar alguma informação, deve, porventura, contribuir para adensar, para criar, para aprofundar o conflito e também para mudar o acontecimento das histórias. Diríamos que, sob esse ponto de vista, uma das funções do diálogo é dar, orientar os olhos do nosso leitor e, nesse sentido, fazer avançar a história. Um terceiro ponto é que os diálogos criam ritmo e dão energia à nossa história. Diálogos bem escritos aceleram a leitura e criam uma dinâmica, transformando páginas lentas em momentos intensos. Quando os diálogos são curtos, são entrecortados e são frequentes entre as personagens, diríamos que a nossa história se torna mais viva, mais dinâmica, em certo sentido, mais apressada. Ao passo que, se o diálogo, uma fala de uma personagem for muito extensa, corremos o risco de transformar o diálogo num monólogo. Uma última razão para justificar a importância dos diálogos é que os diálogos aproximam o leitor. Quando lemos um diálogo, não estamos apenas a ler, estamos a ouvir, estamos a testemunhar uma cena como se lá estivéssemos. Portanto, os diálogos, de certo modo, criam uma cumplicidade, uma proximidade entre as personagens que falam e o leitor. São, portanto, quatro razões importantes, podíamos acrescentar mais uma ou outra, que dizem a importância dos diálogos. Por outro lado, há também erros que são muito frequentes e são erros fatais, no sentido em que matam o diálogo e, sobretudo, matam as funções do diálogo, a importância
do diálogo e são fundamentalmente estas quatro também. Primeiro é falar, pôr as nossas personagens a falar como robôs, isto é, com diálogos excessivamente formais ou artificiais, e isso é um erro porque afasta o nosso leitor. Ninguém diz, não possuo conhecimento já acerca desse assunto, numa conversa real. Diz, não sei, não sou capaz de dizer isso. Portanto, os diálogos têm de revelar também alguma proximidade da linguagem oral. Um segundo erro é explicar o óbvio, isto é, personagens que dizem coisas que o leitor já sabe ou que já foram ditas anteriormente e, portanto, isso é desnecessário. Um exemplo é, como sabes, somos irmãos há 30 anos. Utilizar uma frase deste tipo é, de facto, uma fala deste tipo é destruir a credibilidade do diálogo. Um terceiro erro é utilizar monólogos intermináveis, isto é, diálogos muito longos, sem ação, sem pausas ou sem reação. Isso tem a desvantagem de cansar o nosso leitor, muitas vezes fazer com que o nosso leitor perca o fio à meada. A conversa deve respirar com gestos, com silêncios, com movimentos e, sobretudo, com alteração e intervenção de múltiplas personagens. Um último erro é utilizar o verbo locutório disse, disse, disse. Repetir sempre o mesmo verbo de elocução torna o texto monótono. É verdade que, por exemplo, o Stephen King, num dos seus livros, diz que é preferível este verbo a qualquer outro. De qualquer modo, nos contos infantis juvenis, se nós pudermos utilizar, variar outro verbo locutório que não sempre o disse, eu penso que isso traz alguma beleza ao texto e, sobretudo, torna que o texto não seja muito cansativo. Há um quinto erro que muito se vê por aí, é o de utilizar o verbo locutório quando o diálogo é apenas entre duas personagens. Imaginem, se o diálogo é entre o pai e o filho, não precisamos estar sempre a perguntar: pai, há estrelas no espaço? Perguntou o filho. Não, filho, não há estrelas no espaço, disse o pai. Estas últimas frases locutórias não são necessárias. Porquê? Porque, primeiro, o diálogo é apenas entre duas pessoas. E segundo, porque a própria pergunta introduz a personagem a quem se está a dirigir a pergunta. Permita-me acrescentar este quinto erro, porque é muito recorrente e se vê sobretudo em muitos livros de literatura infanto-juvenil. Um, Podíamos ver agora como é que nós podemos tornar os nossos diálogos verdadeiramente naturais, porque efetivamente esse é o grande desafio quando nós escrevemos uma história, é tornar os nossos diálogos naturais e não artificiais. Temos aqui 5 estratégias que penso que são importantes e fundamentais. Primeiro é ouvir pessoas reais, isto é, presta atenção a conversas autênticas no café, no autocarro, na rua e, sobretudo, nota, observa as expressões que as pessoas dizem, utilizam nos seus diálogos, as pausas, as frases incompletas, os sorrisos, as nuances. O estar atento aos diálogos que as pessoas fazem, travam, às conversas que têm no dia a dia, pode ser muito útil para depois nós transitarmos do diálogo real entre as pessoas para o diálogo entre as nossas personagens. Um segundo ponto importante é alternar falas com ações, isto é, intercalar o diálogo com gestos, com movimentos, com reações físicas. Não, por exemplo, não, ela desviou o olhar. Não quero falar sobre isso. Estão a ver? Há aqui entre o não, ela desviou o olhar, há aqui um gesto, uma ação que de certo modo se mistura no meio da fala, que é muito importante para tornar dinâmico a nossa história e, sobretudo, não tornar os nossos diálogos nem demasiado mecânicos, nem demasiado maçadores. Um terceiro ponto seria abraçar a imperfeição. Usar pausas, interrupções, hesitações, frases cortadas. Porquê? Porque as pessoas raramente falam frases perfeitas e complexas, sobretudo quando não estão a ler. Quando as pessoas estão a falar, quando estão a conversar, é natural que surjam o ou é natural que surjam pausas, portanto tens de usar reticências, tens de usar frases incompletas,
tens de certo modo, revelar com os teus diálogos as próprias imperfeições da tua personagem. Em quarto lugar, criar vozes únicas. Isto é, cada personagem deve soar diferente. Deve soar diferente de acordo com a sua idade, com a sua origem, com o seu temperamento, com o seu contexto social e mesmo até com a sua importância na história. Isto quer dizer que quando nós queremos, por exemplo, criar uma história com um protagonista central, um protagonista acentuado, nós devíamos, tanto quanto possível, dar-lhe uma voz única. Seja através de maneirismos de linguagem, por exemplo, seja através de gestos ou expressões que acompanham os diálogos de uma forma regular e continuada, é também um maneirismo físico, portanto, criar uma voz única para as nossas personagens. Uma quinta, uma quinta estratégia para nós tornarmos os nossos diálogos naturais é dizer apenas o essencial. Isto é, corta nos diálogos tudo aquilo que não seja útil, tudo aquilo que não seja absolutamente necessário. Os diálogos fortes são económicos, isto é, cada palavra deve ter um peso e um propósito. Não coloques, por exemplo, na história, bom dia, disse este, bom dia, disse aquele. O bom dia pode ser importante numa história, mas se não for importante, absolutamente importante, não uses aquilo que não é essencial nos teus diálogos. Os diálogos estão lá como parte integrante da história, não apenas para a embelezar, não são apenas um ornamento, são um elemento estruturante das nossas histórias e das nossas histórias para crianças e para jovens e também, naturalmente, para os adultos. Um exercício prático que tu podes fazer é hum, de ter uma frase e duas vozes, isto é, uma situação simples. Deixa-me pôr isto um bocadinho maior para percebermos melhor, desculpem. Uma situação simples. Alguém pede uma caneta emprestada. Escreve o mesmo pedido duas vezes, mas com personagens completamente diferentes. Uma criança tímida de 8 anos que pede a um adulto, ou à mãe, ao pai, ou ao professor, ou um adulto que lhe empreste uma caneta, ou então um chefe arrogante e impaciente que pede a um seu subordinado, a um seu colaborador, a um seu funcionário que pede uma caneta. Estão a ver que, conforme a personagem que está a falar, conforme seja uma criança ou seja um chefe, e aqui uma criança diz-se que é tímida e o chefe diz que é arrogante e impaciente, nós temos, porventura, de usar diálogos diferentes. Então, é uma mesma frase, emprestas-me a tua caneta, mas são duas vozes completamente diferentes. É esta ideia que transmitimos no slide anterior, quando dizíamos que uma das formas de criar verdadeiramente diálogos verdadeiros e reais é criar vozes únicas. É exatamente neste sentido que fica aqui este exercício prático que te recomendo. Se quiseres utilizar uma outra expressão, por exemplo, uma expressão, uma fala um pouquinho mais complicada, podes fazer o mesmo exercício. Se quiseres duas vozes, podes acrescentar três, podes acrescentar, sei lá, uma outra criança que mais crescida, com 15 anos, como é que um adolescente com 15 anos, por exemplo, pede a um outro colega que lhe empreste uma caneta. Aqui trata-se de exercitar os diálogos para perceberes a sua importância e para trabalhar a sua utilização. Quase a finalizar, temos aqui 6 dicas muito rápidas, mas que são dicas que podem tornar poderosos os nossos diálogos. A primeira delas é ler em voz alta. Depois de escrevermos, ler aquilo que escrevemos. Eu sei que às vezes isto pode parecer um bocadinho estranho, porque não estamos habituados a ouvir-nos ou porque não estamos habituados a ler aquilo que escrevemos, mas a voz é o teste mais honesto para verificar se o diálogo funciona. Nós, quando gravamos a nossa história ou quando ouvimos a nossa história, nós percebemos quando há uma palavra que está a mais, quando o diálogo é desnecessário, quando é preciso, porventura, encurtar a frase ou acrescentar no meio do diálogo, no meio da fala, uma ação. Portanto, ler em voz alta pode ser uma poderosa estratégia para enriquecer os nossos diálogos. Em segundo lugar, cortar sem piedade. Se uma fala não revela a personagem, não cria tensão, não faz avançar a história, corta, elimina. Os diálogos devem ser dinâmicos e, sobretudo, os diálogos não devem ser inúteis e superficiais. Isto é, não uses na tua história diálogos apenas por usar.
usa os diálogos na tua história de uma maneira consciente, de uma maneira estratégica, de modo que os diálogos acrescentem efetivamente algo à tua história. Em terceiro lugar, cria ritmo visual, isto é, alterna entre falas curtas e longas, rápidas e pousadas, e, sobretudo, nas falas, intercala-as também com gestos, com ações das próprias personagens. No fundo, quando alguém diz alguma coisa, eh, mostra como é que a pessoa diz. Se diz de uma forma irónica, se diz de uma forma muito séria. Claro que às vezes as palavras que nós utilizamos nos diálogos para emprestarmos o diálogo às personagens já deve dizer como é que a personagem deve estar. Mas às vezes o acrescentar um gesto, uma palavra, pode enriquecer muito do nosso diálogo. Depois, uma quarta estratégia é variar com moderação. Isto é, usa verbos de elocução diferentes. Murmurou, gritou, suspirou, explicou, mas sem exagero. Disse é invisível. Isso é bom. Isto é, podemos utilizar o disse também, não há mal nenhum nisso, mas imaginem que se temos de utilizar muitas vezes, numa página aparece 20 vezes a palavra disse, isso torna-se monótono, torna-se cansativo. E, portanto, utilizar verbos de elocução que possam ser sinónimos de disse pode muitas vezes ajudar, sobretudo a tornar a nossa história mais variada, mais dinâmica e não tão maçadora. Uma outra estratégia é usar o silêncio. Às vezes, o que não é dito é mais poderoso do que qualquer palavra. Portanto, deixa espaço para que o teu leitor possa subentender, possa chegar. É como para bom entendedor, meia palavra basta. Então, para bom leitor, muitas vezes meia palavra basta. Isto é, às vezes nos seus diálogos podes utilizar as reticências, podes deixar uma fala que insinua alguma coisa, uma fala que seja provocativa da fala ou do silêncio de outra personagem. E depois, finalmente, outra dica poderosa é mostra, não explica. Já tivemos aqui uma live sobre este tema, mas muitas vezes mostrar num diálogo mostra a raiva, por exemplo, do leitor na palavra que tu escolhes, ou mostra a tristeza num modo, na escolha das palavras, ou então num modo como apresentas as palavras, ok? Se apresentas as palavras entrecortadas com muitas reticências, por exemplo, se pões as palavras divididas em sílabas, por exemplo. Há aqui algumas estratégias que tu podes utilizar nos diálogos para mostrar. Isto é, se tu não queres utilizar muitos gestos, nem muitas ações explicativas entre as falas, podes, na escolha que fazes das palavras para as falas dos personagens, eh, escolher palavras que efetivamente revelem o estado de alma da tua personagem. Então, em síntese desta live, nós diríamos que o diálogo é a respiração da história. Se um diálogo soa verdadeiro, as personagens ganham vida. Se o diálogo hesita, vacila e explica demais, é provável que a magia se quebre. E, portanto, cada palavra conta. Uma estratégia para nós aperfeiçoarmos o diálogo é lermos também bons livros, ou livros que utilizam e que exploram bons diálogos entre as personagens. O lermos livros que exploram como leitores, isto é, lermos livros que exploram o diálogo como leitores e como escritores, pode efetivamente ajudar-nos a encontrar também a nossa voz autoral no que diz respeito à utilização e à exploração da estratégia que é os diálogos nas histórias. Então, se vocês quiserem depois partilhar aí no chat deste vídeo, seria importante conversarmos, por exemplo, sobre qual é a maior dificuldade que sentes ao escrever diálogos. Hum, Diálogos é apenas criar vozes distintas, evitar explicações em excesso, encontrar o ritmo certo, partilhar as tuas experiências e exemplos. E vamos aprender juntos. Este é o momento para tirar dúvidas, para trocar ideias e descobrir novas estratégias para dar voz às tuas personagens. Por exemplo, eu estou a ler agora o romance do Woody Allen, O que se passa com Baum, e há uma estratégia que ele utiliza muito interessante. O Baum é um homem com, um, com alguns problemas interiores, com alguns problemas de consciência, e então, muitas vezes ao longo do livro,
o Baum dialoga consigo mesmo. E acontece que é como se fosse, é como se o Baum criasse um alter ego com o qual vai dialogando. E as falas são muito interessantes. E, sobretudo, é como se o alter ego fosse alguém que confronta o próprio Baum consigo mesmo. É uma estratégia fabulosa, por exemplo, de utilização dos diálogos. Eu recomendo, por isso, a leitura do livro do diálogo, O que se passa com um Baum, pode ser interessante para percebermos e percepcionarmos a importância dos diálogos na escrita. Qual seria o desafio para esta semana? Seria, em primeiro lugar, escrever uma cena feita apenas de diálogos, sem narração, sem descrições, sem contexto. Depois, num segundo passo, o teste, isto é, quem lê a história que eu escrevi deve conseguir perceber quem são os personagens e o que está em jogo só pelas falas, isto é, quem são os personagens e qual é o conflito. E o terceiro passo seria construir mundos, isto é, oferecermos à nossa história algum cenário que torne a nossa história envolvente e credível. Creio que sobre diálogos por hoje é tudo. Obrigado pela vossa presença. Continuem a escrever, a experimentar, a dar vozes às histórias que certamente só tu sabes contar. Portanto, até breve e até à próxima live deste workshop 15 portas para abrir a escrita, concretamente a escrita de literatura infantil e juvenil. Uma boa semana para todos e até à próxima live.